Capítulo 1 A centralidade da santidade. Eu era um novo convertido à fé cristã evangélica. Minha conversão foi repentina e dramática. Para mim, uma réplica da experiência do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, conforme registrado na Bíblia em Atos 9. Uma nova paixão me consumia e fazia-me desejar estudar a Escritura, aprender como orar, crescer em graça e vencer os vícios que acometiam meu caráter. Eu queria desesperadamente fazer com que a minha vida tivesse um impacto para Cristo. Mas faltava algo em minha nova vida cristã. Eu tinha zelo abundante, mas era marcado por certa superficialidade. Uma espécie de simplismo que me tornava uma pessoa unidimensional. Eu era um tipo de unicista. Eu sabia quem era Jesus, mas Deus, o Pai, era envolto em mistério. Ele estava oculto, um enigma à minha mente, um estranho à minha alma. Algo aconteceu em uma tarde de inverno que mudou tudo isso. Naquela noite, algo me compeliu a levantar e a sair do quarto do meu dormitório na faculdade. Eu levantei rapidamente e me vesti. Em uma noite fria e escura, atravessei o campus, protegendo-me do frio e esmagando a neve sob meus pés até que cheguei à capela. Na acarpetada capela mor, prostrei-me de joelhos, mas nada tinha a dizer. Fui tomado por terror que logo se foi, dando lugar para algo diferente, uma onda de paz fora do comum. De imediato fui confortado. Eu queria permanecer ali, simplesmente desfrutando a presença de Deus. Aquele momento foi transformador. Algo no fundo do meu espírito foi definido de uma vez por todas. Daquele momento em diante, não haveria mais volta. Eu estava a sós com Deus, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que poderia encher-me de terror em um segundo e paz no próximo. Eu sabia naquela hora que tinha provado do Santo Graal. Dentro de mim brotou uma nova sede que jamais poderia ser satisfeita neste mundo. O que poderia levar um universitário a buscar a presença de Deus no meio da noite? Algo havia acontecido naquela tarde em uma sala de aula que acabou me levando àquela capela. Eu estava fazendo uma matéria de filosofia. Era uma matéria pela qual tinha pouco interesse. Eu havia escolhido uma especialização sobre a Bíblia e pensei que as especulações abstratas da classe de filosofia eram uma perda de tempo. Não encontrei nenhum alimento para minha alma, nada que estimulasse a minha imaginação, somente quebra-cabeças intelectuais maçantes e difíceis que me deixavam apático. A classe do dia era sobre um filósofo cristão chamado Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho. O professor lecionava sobre a visão de Agostinho a respeito da criação do mundo. Eu estava familiarizado com o relato bíblico da criação. Eu sabia que o Antigo Testamento começava com as palavras, abre aspas, no princípio criou Deus os céus e a terra, fecha aspas. Mas eu jamais havia pensado profundamente sobre o ato inicial da criação. Agostinho sondou este glorioso mistério e levantou a seguinte questão: como isso foi feito? A expressão "no princípio" parecia o começo de um conto de fadas, como se diz, era uma vez. O problema é que no princípio não havia tempo como entendemos ser aquilo que chamamos uma vez. O que havia então antes do princípio de Gênesis capítulo 1? Essa pergunta doía a minha cabeça. Antes do mundo começar não havia nada. Mas que raios é o nada? Você já tentou pensar sobre o nada? Onde podemos encontrá-lo? Obviamente em nenhum lugar. Por quê? Porque ele não é nada e o nada não existe. O nada não pode existir. Caso contrário, seria algo. Nossa compreensão de criatividade envolve a modelagem e a formação de tinta, argila, notas em papel ou alguma outra substância. Mas Agostinho ensinou que Deus criou o mundo do nada.
a criação foi semelhante a um mágico tirando um coelho da cartola, com a exceção de que Deus não tinha nem o coelho e nem mesmo a cartola. Uma vez não havia nada e de repente, pelo comando de Deus, havia o universo. O primeiro som pronunciado no universo foi a voz de Deus ordenando: haja. Na verdade, é impróprio dizer que foi o primeiro som no universo, porque quando aquele som foi emitido, não havia universo. Deus exclamou em um vazio. A ordem criou suas próprias moléculas para carregar as ondas sonoras da voz de Deus cada vez mais longe no espaço. No entanto, ondas sonoras demorariam demais. Na verdade, a velocidade desse imperativo excedeu a velocidade da luz. Assim que palavras deixaram a boca do Criador, as coisas começaram a acontecer. Aonde sua voz reverberava, estrelas apareciam, cintilando em brilho indizível ao ritmo da canção dos anjos. O ato da criação foi o primeiro evento na história. Também foi o mais deslumbrante. O Supremo Arquiteto olhou para o seu complexo projeto e exclamou ordens para que os limites do mundo fossem definidos. Falou e os mares foram encerrados atrás de portas e as nuvens se encheram de partículas de água. Amarrou o grupo estelar das Pleiades e afivelou a constelação de Órion. Falou novamente e a terra se encheu de pomares em plena florescência. Florações desabrocharam como a primavera na Holanda. Deus mais uma vez falou e as águas enxamearam de seres viventes. O caracol escondeu-se ao vulto da arraia, enquanto o grande marlim rompia a superfície das águas para desfilar sobre as ondas com a sua cauda. E Deus disse: "Isso é bom." Então Deus se inclinou até a terra e cuidadosamente modelou um pedaço de barro. Levantou-o cuidadosamente até os seus lábios e soprou sobre ele. O barro começou a se mover, começou a pensar, começou a sentir, começou a adorar. Estava vivo e estampado com a imagem de seu Criador. Alguns teóricos modernos acreditam que o mundo foi criado pelo nada. Note a diferença entre dizer que o mundo foi criado do nada e dizer que o universo foi criado pelo nada. Nesse ponto de vista moderno, o coelho pula da cartola, mas sem o coelho, a cartola ou mesmo o mágico. A visão moderna é muito mais milagrosa do que a visão bíblica. Ela sugere que o nada criou algo, de fato tudo. Agora, certamente não há nenhuma pessoa séria nesta era científica alegando que o universo foi criado pelo nada. Ou há? Sim, muitas. Para deixar claro, elas usualmente não afirmam isso precisamente da forma que eu disse, e provavelmente ficariam irritadas por eu ter descrito a visão delas dessa forma. Sem dúvida, protestariam por eu ter dado uma caricatura distorcida da visão sofisticada delas. Tudo bem, é verdade, eles não dizem que o universo foi criado pelo nada. Eles dizem que o universo foi criado pelo acaso. Mas o acaso não é algo, não possui peso, medida nem poder. É meramente uma palavra que usamos para descrever possibilidades matemáticas. Ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada, pois nada é. Dizer que o universo foi criado pelo acaso é dizer que veio do nada. Agostinho entendeu que o mundo não poderia ter sido criado pelo acaso. Ele sabia que era necessário algo ou alguém com poder, o próprio poder de criação para realizar o trabalho. Ele sabia que algo não pode vir do nada. Ele entendia que em algum lugar, de alguma forma, algo ou alguém tinha de possuir o poder de ser. Caso contrário, nada existiria neste momento. A Bíblia diz: "No princípio criou Deus." O Deus que os cristãos adoram é o Deus que sempre existiu. Somente Ele pode criar seres, pois possui o poder de ser. Ele não é o nada. Ele não é o acaso.
Ele é puro ser, aquele que possui o poder de ser em si mesmo. Somente Ele é eterno. Somente Ele possui poder sobre a morte. Somente Ele pode chamar mundos à existência pelo poder da sua ordem. Foram as palavras de Agostinho: Deus criou o mundo do nada pelo simples poder de sua voz, que me levou àquela capela no meio da noite. Eu sei o que significa ser convertido. Sei o que significa nascer de novo. Também entendo que uma pessoa só pode nascer de novo uma vez. Contudo, a minha experiência na sala de aula, pensando sobre a criação do mundo, foi como se eu tivesse nascido de novo pela segunda vez. Foi como uma conversão, não somente a Deus o Filho, mas a Deus o Pai. De repente, eu tinha uma paixão por conhecer a Deus o Pai em sua majestade e em seu poder. Minha, entre aspas, conversão a Deus o Pai não foi sem dificuldades. Apesar de eu estar profundamente impressionado pela noção de um Deus que cria o universo inteiro do nada, perturbava-me o fato de que o mundo em que vivemos é cheio de sofrimento. Minha próxima pergunta era: como um Deus bom e santo poderia criar um mundo que está em tamanha confusão? Ao estudar o Antigo Testamento, também estava incomodado com histórias sobre Deus ordenar a matança de mulheres e crianças, dele instantaneamente matar Uzá por este tocar a Arca da Aliança e por outras narrativas que pareciam revelar um lado brutal do caráter de Deus. Como eu poderia amar tal Deus? Enquanto eu estudava, a ideia central com a qual me deparava na Bíblia era que Deus é santo. Essa ideia me era estranha. Eu não tinha certeza de seu significado. Tornei o assunto uma questão de busca diligente e persistente. Ainda hoje continuo absorto com o assunto da santidade de Deus. Estou convencido de que essa é uma das ideias mais importantes que um cristão pode aprender. Ela é central para toda nossa compreensão de Deus e do cristianismo. Se eu perguntasse a um grupo de cristãos qual é a prioridade da igreja, estou certo de que receberia as mais diversas respostas. Alguns diriam evangelização, outros diriam ação social e outros ainda crescimento espiritual. Mas ainda estou para ouvir alguém falar sobre as prioridades de Jesus. Qual é a primeira petição da oração do Pai Nosso? Jesus disse, abre aspas, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, fecha aspas. Mateus 6:9. A primeira linha da oração não é uma petição, é uma forma pessoal de endereçamento. A oração continua, abre aspas, santificado seja o teu nome e venha o teu reino, fecha aspas. Versos de 9 a 10. Frequentemente confundimos as palavras santificado seja o teu nome como parte do endereçamento, como se as palavras fossem santificado é o teu nome. Nesse caso, as palavras seriam meramente uma atribuição de louvor a Deus, mas não foi assim que Jesus disse isso. Ele proferiu tais palavras como uma petição, como a primeira petição. Devemos orar para que o nome de Deus seja santificado, que Deus seja considerado santo. Há uma espécie de sequência dentro da oração. O reino de Deus nunca virá se o nome dele não for considerado santo. Sua vontade jamais será feita na terra assim como no céu, se o seu nome for profanado aqui. No céu, o nome de Deus é santo. É exalado pelos anjos em um silêncio sagrado. O céu é o lugar onde a reverência a Deus é total. É tolice procurar pelo reino onde Deus não seja reverenciado. A forma como entendemos a pessoa e o caráter de Deus o Pai afetará cada aspecto de nossas vidas. Afetará muito mais do que o que normalmente chamamos de aspectos religiosos. Se Deus é o Criador de todo o universo, então deve-se seguir que Ele também é o Senhor de todo o universo. Nenhuma parte do mundo está fora de seu senhorio.
Isso significa que nenhuma parte de minha vida deve estar fora de seu senhorio. Deus não somente adentra cada aspecto de nossas vidas, mas também as adentra com sua santidade majestosa. Portanto, devemos procurar entender o que significa a palavra santo. Não há adoração, crescimento espiritual nem verdadeira obediência sem esse entendimento. Ele define nosso alvo como cristãos. Deus declarou: "Sereis santos, porque eu sou santo." Levítico 11:44. Para alcançar esse alvo, precisamos entender o que é santidade.